E aí, tudo bem, galera? Nossa aula vai ser sobre estrutura de condição, if else e variáveis globais e locais. Bom, vamos começar com variáveis globais e locais. Na última aula eu mostrei para vocês como criar variáveis, a sintaxe, né? Dessa forma. Então, essa variável, ela é o que? Global ou local? Bom, para quem já tem conhecimento de programação, né, de outras linguagens, ou até mesmo do C#, vai identificar que isso é uma variável global. Mas por que ela é global? Porque essa variável é pertencente à classe aula 02 e não a uma função específica. Então, tipo, void start e void update aqui são funções pertencentes à aula 02. E int_var é uma variável pertencente unicamente à aula 02, já que na situação atual ela está privada. Agora, como é que seria uma variável local? Seria uma variável pertencente a uma função. Então, essa variável aqui, ela é uma variável local, porque ela é pertencente a void start. Vocês podem até perceber uma diferença. Quando ela é uma variável local, ela fica de cor branca e não de cor verde. De cor verde é porque ela é pertencente à aula 02. E se ela for branca é porque ela pertence a alguma função aí qualquer que você declarou. Então, vamos ver qual é a diferença entre elas. Na última aula, né, eu mostrei que eu posso chamar as variáveis colocadas aqui em cima, tanto na start como na update. Na start aqui, se eu quiser dar um print int_var, eu posso. Ele vai executar, ele vai conseguir rodar. Se eu quiser printar dentro de update também, o int_var, ele também vai aceitar. Ele não vai acusar nenhum erro. Agora o float_var, vamos ver. Se eu quiser dar um print na start em float_var, eu consigo, né? Mas se eu quiser dar um print em float_var dentro da update, será que eu consigo? Ó, tá vendo que ele não mostra a variável aqui? Ele está mostrando apenas um tipo. Então, qual é a diferença entre elas? É simples. Uma variável global é acessível a todas as funções pertencentes à classe, independente delas quais sejam. Já uma variável local é pertencente a uma única função, certo? Então, quando você declara uma variável dentro de uma função, seja ela start, update ou outra que você criou, ela é pertencente a ela e unicamente a ela. Já uma variável global ela é pertencente a todas as funções. Então, vamos entrar agora em estrutura de condição, certo? Estrutura de condição if else. O que seria if else? Seria o seguinte, a tradução dela seria: se alguma coisa acontecer, execute isso, se não, execute outra coisa, certo? Então, como é que ela fica a sintaxe dela? É simples. Você vai digitar if e colocar entre parênteses aqui. Dentro desse parênteses, eu vou colocar a condição, certo? Essa condição, se ela for satisfeita, ela vai executar o que tiver abaixo do if, certo? O que tiver dentro dessas chaves. Então, se isso for verdadeiro, ele executa o que tiver aqui dentro. Se não, no caso o else, ele vai executar o que tiver dentro dessas outras chaves aqui. Então, vamos criar algo para ele executar. Quem vai ser a condição? A condição vai ser uma booleana, que eu vou declarar aqui, condição igual a true, certo? Então, se ela for verdadeiro, como é esse caso, ela vai printar. Ó, print também ele pode printar uma string, certo? Vocês já podem visualizar isso. O print aceita string ou valores inteiros diretamente, certo? Senão ele vai printar vou botar false true para ele printar o que está interno. Bom, se eu executar aqui ele não vai acusar nenhum erro. Vou deixar mais visível para vocês. A condição é a seguinte: se essa variável, que é uma booleana, for idêntico a verdadeiro, ele vai executar isso. Se essa condição não for verdadeira, ele vai executar isso. Vamos lá para o Unity para que vocês visualizem. Coloquem o script na câmera, só arrastar lá para dentro e executar. Vão na aba console e ele vai estar lá mostrando true. Então, essa condição aqui é verdadeira, já que eu atribuí o valor verdadeiro, certo?
Aqui ele vai printar verdadeiro. Agora vamos ver se essa variável não for verdadeiro, falso. Se eu executar, ele vai printar false. Agora vamos mostrar outro modo de dizer essa mesma coisa aqui. Como esse estado aqui ele só possui verdadeiro e falso, então se eu colocar somente condição, ele vai interpretar isso daqui como se eu estivesse dizendo que ela vai ser verdadeira, certo? E se eu colocar uma exclamação antes da condição, ele vai interpretar isso daqui como se isso daqui eu estivesse dizendo que isso vai ser falso. Eu sei que não está muito visível, então vou deixar uma linha aqui comentada. Ó, eu não expliquei na última aula, mas barra barra é uma linha comentada, é uma linha que não é executada, certo? É apenas uma observação. Então, se eu declaro condição assim, é a mesma coisa que eu declarar condição idêntico a true, certo? Eles dois são a mesma coisa, são iguais, idênticos no caso. Se eu declarar exclamação condição, é a mesma coisa que eu declarar a condição idêntico a falso, porque essa exclamação está dizendo que isso é inverso. Então, se isso é verdadeiro e isso é o inverso de verdadeiro, ou o contrário, é falso. Se isso ainda não ficou claro, coloquem nos comentários que eu posso deixar isso mais... tentar nas próximas aulas deixar isso mais claro. Bom, eu vou executar aqui para que vocês vejam que ele vai fazer as mesmas coisas. Ele printou verdadeiro, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, que foi o que eu digitei antes. Agora, se o status dele aqui for false, da F8, né, para salvar, não esqueci outra vez, e eu executar, ele vai printar o false, já que aqui é false. Ele passa dessa condição porque não é verdadeira e entra nessa. Bom, o if-else não possui só isso, ele também possui uma segunda forma de declaração, que é para caso você queira criar uma outra condição. Então, vou criar um outro if aqui e vou atribuir condição falsa, por exemplo, e tirar esse else. Vou deixar essa variável aqui pública para que eu possa alterar lá fora, e vou colocar isso na update, que é para que eu possa ficar alterando no tempo de execução do código. Se eu for lá para o Unity agora, ele vai abrir isso daqui, ó, condição e uma choking box, que é um quadradinho que você marca e desmarca. Bom, se ele tiver marcado, condição vai estar em verdadeiro, e se ele tiver desmarcado, condição vai estar em falso, certo? Se eu executar aqui agora, vou dar um collapse, ele vai ficar printando false infinitamente. Se eu marcar verdadeiro, ele vai trocar de false para verdadeiro e vai ficar printando verdadeiro infinitamente, certo? Agora vamos fazer uma outra forma de declaração, que é a else if. Bom, se antes if e else significava se não, if else if vai significar o seguinte: se isso for verdadeiro, se não, se isso daqui pode ser verdadeiro. E verifique. No final você pode dar um else, se quiser, e printar qualquer outra coisa lá, vai depender da condição. Nessa situação, como booleana só tem dois estados, ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Então essa condição aqui é inútil. Mas se você estiver trabalhando com outras coisas como valores inteiros, float, string, vocês podem criar infinitas condições, certo? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, espero que vocês tenham compreendido o que é uma variável global e uma variável local. Espero também que vocês tenham entendido condição. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu vou tirar suas dúvidas, certo? Até a próxima.